nuestro Señor Jesucristo Amém, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sea con todos ustedes. seja com todos vocês. Somos muy amados en el Señor. Somos muito amados no Senhor. El Señor pagó un alto precio por ti y por mí. O Senhor pagou alto preço por você e por nós. Su sangre tiene mucho valor. Seu sangue tem muito valor. Y esa sangre Esse sangue habla a favor de nosotros. fala a nosso favor. Amén. Amém. Traigo mis saludos de mi esposa en Chile, de mis hermanos en Maipú, y les lo transmito a ustedes. Trago as saudações da minha esposa em Chile, da igreja em Maipú e entrego para todos vocês. En esta tarde, Nesta el tarde, encargo del Señor a carga do Senhor está relacionada está relacionada con la carrera del creyente com a carreira do crente y la apostasía. e a apostasia. Hebreos capítulo 5, Em Hebreus capítulo 5, verso 11, verso 11, va a leer nuestro hermano. eu vou ler. Hebreus capítulo 5, 5, del verso 11 desde o verso 11 diante. hasta el verso 10, hermano, hasta después hasta el 6:10. Capítulo 5, verso 11 até o 6:10. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os rudimentos das palavras de Deus, e vos habéis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição de manos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva
que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e de todo o trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amén. Amém. Amén. Padre, Pai, encomendamos tu palabra, Señor. nos encomendamos a tua palavra. Asístenos, Espíritu Santo. Assiste-nos, ó Espírito Santo. Abre nuestros oídos Abre os nossos ouvidos para oír tu voz para ouvir a tua voz y no endurecer e não endurecer nuestro corazón. nosso coração. Que tu palabra, Señor, Que a tua palavra, penetre hasta Senhor, lo más profundo de nuestro ser penetre até o mais profundo de nosso ser y que ella haga la labor e que ela faça a sua y podamos estar atentos e possamos estar atentos a su palabra. à tua palavra. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Hermanos santos, Irmãos santos, en las Escrituras, nas Escrituras, en el Nuevo Testamento, no Novo Testamento, hay 4 cartas que son esenciales há 4 epístolas muito essenciais que recomendamos leer, meditar, que recomendamos ler e meditar. que son Romanos, São Romanos, la gloria del Evangelio, a glória do Evangelho, Efesios, Efésios, la gloria de la iglesia, a glória da igreja, Colosenses, Colossenses, la gloria que es la cabeza, que es Cristo, a glória da cabeça que é Cristo, y Hebreos, e Hebreus, que es la carrera que é a carreira del cristiano. do cristão. Vamos adelante, Vamos adiante, hacia la perfección. até a perfeição. El motivo de que el escritor a los Hebreos escribió esta carta O motivo do escritor da carta aos Hebreus era que ellos estaban desanimados, é que eles estavam desanimados, Cansados. desapontados, cansados. ya habían recorrido Já tinham caminhado 10 años uns 10 anos y ya querían volver atrás. e estavam por querer voltar atrás. No sé si eso pasa con nosotros. Não sei se isso passa com alguns de Cuando nós. nosotros conocemos al Señor, Quando nós conhecemos ao el Senhor, primer amor que le llamamos, o primeiro amor que nós chamamos, pasa el tiempo, vai passando o tempo ya no es el mismo fervor, e já não é o mesmo fervor, ya no es la misma devoción, já não é a mesma devoção, sino que vamos sino que vamos retrocediendo poco a poco. recuando pouco a pouco. Y eso es verdad, hermano. E isso é verdade. La escritura a los hebreos, A escritura é que necessário con más diligencia que com mais diligência atendamos las cosas estemos atentos às coisas que hemos oído, que temos ouvido, no sea que nos deslicemos. não seja que nos deslizemos. La primera exhortación que sale en la epístola a los hebreos A primeira exortação que está na epístola aos Hebreus tiene que ver con la negligencia. tem a ver com a negligência. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 1, Quando nós vamos para o capítulo 1, donde el escritor a los hebreos, onde o escritor aos Hebreus, que es Dios mismo, que é Deus mesmo, que irrumpe
que irrompe, Haga cuenta que usted está en la UTI, faça o pensamento que você está en la UTI, allá en En la la- UTI, en Chile le llamamos unidad de cuidado intensivo, na ITU, de cuidado de emergencia. na UTI, Unidade de Cuidados Intensivos. ¿Por qué llega el Señor así? Por que chega o Senhor assim? Porque había una comunidad de creyentes Porque tinha uma comunidade de crentes que estaban volviendo atrás. que estavam indo para trás, retrocedendo. Y yo aquí veo el amor de Dios, E eu vejo ali o amor de Deus, la misericordia de Dios, a misericórdia de Deus, que quiere que nadie se pierda. que não quer que ninguém se perda. Amén. Amém? El Señor es bueno, hermano. O Senhor é bom. Él no va a dejar Ele não vai que deixar ningún creyente que nenhum crente vuelva atrás. torne para Va a trás. hacer Dios todo lo necesario Deus vai fazer tudo o para necessário recogerlo para recolher, y traerlo al redil. para trazê-lo ao retiro. Este es el sentido de esta carta. Esse é o sentido dessa carta. Volver a enamorar a los creyentes. Tornar a enamorar os crentes. Volverle a mostrar la grandeza de Cristo. Tornar a mostrar a grandeza de Porque Cristo. lo habían perdido. Porque eles tinham perdido. Esta epístola es para los hermanos y hermanas Esta epístola é para os irmãos e irmãs que hemos perdido que têm perdido, que hemos perdido el sentido del encanto de Cristo. o sentido do encanto de Jesus. El Señor es bueno, hermano. O Senhor é bom, irmãos. Es amoroso. É amoroso. Es glorioso. Ele é glorioso. Tiene muchos atributos Ele tem muitos atributos que hay que considerar. que temos que considerar. Entonces, el escritor a los hebreos, Então, o escritor aos Hebreus, en la primera exhortación que acabamos de leer, na primeira exortação que acabamos de dizer, que dice que se han puesto negligentes, que dice que se têm tornado negligentes, y la negligencia, e a negligência, el resultado que produce o resultado, o fruto que produz, es la incredulidad. é a incredulidade. ¿Qué es la incredulidad? Que é a incredulidade? Cuando usted lee Hebreos 3, Quando você lê Hebreus 3, verso 7, no verso 7, dice la escritura, a Escritura diz: si hoy escuchareis su voz, se hoje ouvireis a sua voz, no endurezcáis não endureçais vuestros corazones, os vossos corações, como en el día de Machach, como no dia de Masach Massá y Meriba, e Meribá, donde me tentaron vuestros padres. onde vossos pais me tentaram. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 17. E isso está em Éxodo capítulo 17. La incredulidad A es incredulidade un pecado muy grave é um pecado muito grave para Dios. para Deus. Y este pecado lo acompaña en la epístola a los hebreos Este pecado está acompanhado na epístola aos Hebreus, que el Señor está hablándonos que o Senhor nos está que falando tengamos cuidado con ese pecado. que tenhamos cuidado com esse pecado, Porque hace porque faz dudar de Dios, nos duvidar de Deus, de no creerle a Dios. de não acreditar em Deus. Por eso que se escribió el Hebreos capítulo 11. Por isso é que se escreveu Hebreus capítulo Todo 11. un capítulo Todo um capítulo para hablarnos de la fe. para falar-nos da fé. Entonces ellos Então, eles, estaban fallando, os hebreus estavam falhando, ya no creían, já não estavam crendo, estaban dudando. estavam ¿Y duvidando. por qué? Mas por quê? Porque dejaron de oír Porque deixaram de ouvir al Señor. ao Senhor. Oye Israel, como le- Ouve, Israel. ese es nuestro oído que tenemos, oír a Dios. Esse é nosso ouvir a Deus. Mientras no lo escuchemos Enquanto não ouçamos o atesoremos la palabra, ou atesoremos a palavra, todo va a ser en vano. tudo vai ser em vão. El capítulo 4 de Hebreos O capítulo 4 de Hebreus dice, diz: no les aprovechó oír la palabra não aproveitou ouvir a palavra por no ir acompañada por não ter acompanhada de fe. de fé.
Entonces el Señor estaba hablando a su pueblo, Então o Senhor está falando a seu estaba povo. guiándolos. Os estava guiando. ¿Para qué? Mas para quê? Todos sabemos Todos sabemos que desde que ellos salieron de Egipto que desde que eles saíram do Egito con mano poderosa, com a mão poderosa, tenían que llegar. Tenían que llegar então tinham que a chegar Canaán. até a Canaã. Canaán es la tierra que es un tipo de Cristo. Canaã é um tipo de Y Cristo. no tan solo un tipo, E não só um tipo, es la plenitud de Cristo. é a plenitude de Cristo. Porque todas las cosas anteriores Porque tudo anterior figura são y figura sombra e y sombra tipos. e Como tipologia, bien lo dice en 1 Corintios capítulo 10. como bem diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10. La roca que los seguía A rocha que eles seguiam era Cristo. era Cristo. El agua que ellos bebían A água que eles bebiam era Cristo. é Cristo. Entonces habían figuras, Então, tinham figuras, el maná o maná y muchas cosas más. e muitas outras coisas. Pero lo que Dios quería de ellos Mas o que Deus queria deles es que llegaran é que chegassem a la tierra prometida. à terra prometida. Y así también E assim também en nuestro llamado. é nosso chamado. Efesios capítulo 4, Em Efésios capítulo 4, vamos a leerlo vamos ler en el versículo 13. Efésios 4:13. Só. ¿Sí? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amén. Aquí Pablo en el Nuevo Testamento Aqui Paulo, no Novo Testamento, es como el Canaán. é como o Canaã, Llegar ahí chegar lá hasta que todos lleguemos. até que todos cheguemos. ¿Recuerdan ustedes que cuando salió Israel de Egipto, Lembram que quando Israel saiu do Egito, la primera generación, a primeira geração, por causa de la incredulidad por causa da y la incredulidade desobediencia, e a desobediência, cayeron postrados en el desierto? caíram prostrados no deserto. Esto lo dice ahí en hebreo. E ali eu disse também em Hebreus. Entonces, cuando Dios levanta una nueva generación Então, quando Deus levanta a nova geração de los hijos de los israelitas, dos filhos dos israelitas, 40 años anduvieron vagando 40 anos estiveram divagando no deserto no conocieron a Dios. e não conheceram a Deus. Es triste, hermanos, É muito triste, irmãos. 40 años 40 anos no conocer a Dios. não conhecer a Deus. Nosotros tenemos la costumbre Nós temos a costume de ir a retiros, de ir a retiros, conferencias, conferências, echar la palabra, ouvir a dar la palavra, palabra. gostar da palavra. Pero, ¿cuál es el propósito de la palabra? Mas qual é o propósito da palavra? Producir a Cristo. Produzir a Cristo. En la carta de Primera de Pedro, Em 1 de Pedro, lo leemos vamos ler en el capítulo 2, verso 5. no capítulo 2, verso 5. 1 de Pedro 2, 5. No. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amén. Hermano, 2:1. Perdón. 2:1. Vamos retroceder ao verso 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos
novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aquí la leche es la palabra. Aqui o leite é a palavra. Desead Desejar como niños recién nacidos como crianças recém-nascidas. la leche espiritual, O leite espiritual, para que por ella para que por ela crezcáis. crescais. Amén. Amém? Entonces, la palabra Então, a palavra tenía que producir fruto deveria produzir fruto en los hermanos que estaban en Israel. nos irmãos que estavam em Israel. Luego, en el capítulo 5 que acabamos de leer, Logo, no capítulo 5 que acabamos de ler, verso 11 en adelante, desde o verso 11 em adelante, el escritor a los hebreos o escritor aos Hebreus va a empezar a mostrarnos la apostasía. começa a nos mostrar a apostasia. ¿Por qué es la apostasía? Por que a apostasia? Usted sabe que el mundo no puede apostatar de la fe. Você sabe que o mundo não pode apostatar da fé. El incrédulo no puede apostatar de la fe, O incrédulo não pode apostatar da fé, pero sí el creyente. mas sim o crente. Porque la apostasía Porque a es apostasia cuando dejamos de creerle a Dios. é quando deixamos de crer a Deus, Abandonar la fe abandonando a fé del Hijo. do Filho, Irse a otras doctrinas, irse para outra doutrina, otras creencias. outra Y crença, abandonamos la fe del Señor. e abandonamos a fé Es el do peligro Senhor. que se corre. Esse é o perigo que nós corremos. Por eso es que el apóstol Pablo ahí en Efesios, Por isso é que o apóstolo Paulo em Efésios, cuando dice hasta que todos lleguemos quando diz até que todos cheguemos a la plenitud à plenitude de Cristo, de Cristo, va a ser la única manera é a única maneira que no seamos niños fluctuantes, que não sejamos mais niños flutuantes, llevados por todo viento de doctrina levados por todo vento de y doutrina arrastrados e arrastrados por las artimañas del error, por aquelas artimanhas do nos erro, apartemos de la fe. nos afastam da fé. Sino que, Senão que, siguiendo la verdad, dice, seguindo a verdade, en amor, em amor, crezcamos cresçamos en aquel que es la cabeza. naquele que é o cabeça. Esto es Isto é Cristo. Cristo. Amén. Amém? Entonces, Hebreos capítulo 5, verso 11, Então, Hebreus 5, para que ya verso 11, entremos de fondo a este capítulo, para que entremos na plenitude desse capítulo, quise dar una pequeña introducción para podernos introducir. Amén. quis fazer esta pequena introdução para introduzir-nos ali. Hebreus 5, 11. 11. Diz, Del 11 hasta el 14. de 11 ao 14, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos experimentados para discernir tanto o bem como o mal. Amén. Aquí, Amén. aquí el escritor a los hebreos, Aqui o escritor aos mi Hebreus, Biblia Reina Valera 60, na tradução de Reina Valera dice 1960, advertencia contra la apostasía.
dice advertencia contra a apostasía. Y la advertencia es esta. Y a advertencia es esta. Se habían hecho tardos para oír. Se te han feito tardos para oír. El escritor quería decirle muchas cosas O escritor quería decir muitas coisas acerca del ministerio del sacerdocio de Melquisedec. acerca do ministério sacerdotal de Melquisedec. Y no podía decirle muchas cosas porque eran niños. E não podia dizer muitas coisas porque eram crianças. Entonces le vuelve a repetir Então ele torna a repetir con una reprensión com uma repreensão que debiendo ser maestros que, deviendo já ser mestres en necesidad del tiempo, pelo tempo, ya debían estar enseñando a otros. já deveriam estar ensinando a outros. Porque esa era como la costumbre, hermanos. Porque essa era a costume. La iglesia primitiva A igreja primitiva trabajaba así. trabalhava assim. El apóstol Pablo en su deseo a los efesios, O apóstolo Paulo, em seu desejo para os Efésios, en el ministerio quíntuple, no ministério quíntuple, decía él, ele dizia: Dios Deus dio dones a los hombres deu dons aos homens para que estos dones, para que estes dons, apóstoles, apóstolos, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, maestros, mestres, pastores, pastores, perfeccionen a los santos perfeiçoem aos santos para la obra para a obra del ministerio do ministério y la edificación e a del edificação cuerpo de Cristo. do corpo de Cristo. Entonces, Então, el desarrollo de un creyente o desenvolvimento de crente era entrenado, era ser treinado, capacitado capacitado por estos dones. por esses dons. Pues es que el escritor a los hebreos Por eso a epístola aos le hebreos dice a los hermanos, dice para os irmãos, debiendo ya ser maestros, devendo ser já mestres, con la enseñanza quizás que se les dio, pelo ensino que tinham recebido, debían ya estar enseñando a otros. tinham de estar ensinando já a outros. Cuando uno va a la epístola de Primera de Juan, Quando uno vai à primeira do João, el apóstol Juan le dice o apóstolo João diz: a tres clases de personas, há três classes de pessoas. escribo a vosotros, hijitos, Escribo a vós, filhinhos, que sus pecados han sido perdonados. que vossos pecados têm sido perdoados. Escribo a vosotros, jóvenes, Escribo a vocês, jovens, que habéis vencido al maligno. que venciste o maligno. Escribo a vosotros, padres, Escribo a vocês, pais, que conocéis que conheceis al que es desde el principio. aquele que é desde o princípio. Escribo a vosotros, Escribo a vosotros, niños, que meninos, conocéis al que es desde el principio. que conheceis aquele desde Escribo a o vosotros, princípio. jóvenes, Escribo a vós, jovens, fuertes, que sois que fortes, vencí al maligno. que venciste o maligno. Escribo a vosotros, padres, Escribo a vocês, que pais, conocéis que al que es conheceis desde el principio. aquele que é desde o Aquí hay princípio. etapas de crecimiento. Essas são as três etapas do crescimento. Niños, Crianças, jóvenes jovens y padres. e pais. Padres espirituales. Pais Lo espirituais. normal, O normal, en la iglesia, na igreja, llegan hermanos nuevos. chegam irmãos novos Durante un tiempo, e durante conocen tempo la gracia, conhecem a conocen la graça, justificación, conhecem a conocen la justificação, a reconciliación, reconciliação, conocen la paz de Dios, conhecem a saben paz que de están Deus, muertos en Cristo sabem que estavam y cada mortos vez em están Cristo resucitados con Cristo e cada vez estão ressuscitados y van com Cristo. creciendo. E vão em Y hay crescimento. hambre de la palabra E têm fome da y palavra. se convierten en jóvenes, E se convertem em jovens. jóvenes ya fuertes Jovens fortes para resistir para resistir toda tentación, toda todo tentação, engaño, tudo todo engano, lo que Satanás viene com tudo o que Satanás vem a colocarles. para colocar neles. Pero ellos son fuertes, Mas eles são fortes vencen al maligno. e vencem o maligno. Y también están los padres espirituales, E também estão os pais los que ya han espirituais, crecido, os que já têm han crescido pasado etapas, e têm passado por llegan etapas a una madurez. e chegam a uma maturidade. Esa es la normalidad de la iglesia. Essa é a normalidade na igreja. Lo anormal
o anormal sería tener seria ter a un hermano ainda irmãos o hermana ou irmãs, después ya de 20 años depois até de 20 anos, con el mismo síntoma. com o mesmo síntoma. Ese es el peligro que se corre, Esse é o perigo que se de no avanzar, de não avançar, de no correr de não correr esta carrera. essa carreira. El Señor quiere O Senhor quer que todos corramos, que todos corramos, que todos avancemos que todos avancemos hacia la madurez. até a maturidade. ¿Por qué la madurez? Por que a maturidade? Porque el Señor Porque o Senhor, quiere Ele quer llevarse muchos hijos pegar muitos a filhos, su gloria. a sua glória. Hijos Filhos maduros. en el griego, No grego, la palabra maduro es huios. a palavra maduros é juios. Usted lo ubica ahí en Hebreos capítulo 2, E você vê isso em Hebreus 2, verso 10, no verso 10, donde dice, porque convenía onde diz que convinha a aquel por cuya causa subsisten todas las cosas, àquele que pela causa subsistem todas as coisas, de llevar muchos hijos a la gloria. de levar muitos filhos à De ahí glória. la palabra hijos es hijos maduros. Essa palavra filhos ali é filhos maduros. Igual que Romanos, Igual que Romanos, capítulo 8, no capítulo 8, verso 14. no verso 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estos son estes são hijos de Dios. filhos de Deus. O sea, la madurez Ou seja, a maturidade que Dios quiere que Deus quer es esencial, hermano. é essencial. La iglesia normal, A igreja normal, que todos vayamos que todos vamos a la madurez. até a maturidade. Entonces aquí empieza el capítulo 6. Então, começando o capítulo 6 em Hebreus, Dice, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. amén. Acá el escritor hebreo está mostrando que lo básico, o sea, cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos con estos rudimentos, ¿cierto? O Espírito está mostrando pelo escritor que todos chegamos a esses fundamentos. La doctrina de Cristo, A doutrina de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas, o arrependimento de obras mortas, de la fe en Dios, a fé em Deus, de la doctrina de bautismo, a doutrina de la batismo, imposición de manos, a imposição de de mãos, la resurrección de los muertos da ressurreição dos mortos y del juicio eterno. e do juízo eterno. Y esto haremos, dice, E isto faremos, diz, si Dios lo permite. se Deus permitir. Entonces, si Dios realmente quiere que volvamos ahí, bueno, amén, pero lo esencial que Dios quiere Se Deus quiser que retornemos, amém. Mas o essencial que Deus quer, como dice el verso 1, capítulo 6, como dice o verso 1 do capítulo 6, por tanto, portanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, deixando já o rudimento da doutrina de Cristo, vamos adelante vamos adiante a la perfección. à perfeição. Este es el llamado del escritor a los hebreos. Este é o chamado do escritor aos Hebreus. Vamos adelante, Vamos para corramos la carrera, corramos a carreira, avancemos. avancemos. No puede haber obstáculo. Não deve haver obstáculos. Cuando leemos nosotros Hebreos 12, Quando nós lemos Hebreus 12, nos encontramos con una nube de testigos, nos encontramos com uma nuvem de donde testemunhas, dice el escritor a los hebreos, donde o escritor aos Hebreus diz, que también hace una exhortación, dice, por tanto, pois ele ali faz uma exortação, porque diz, portanto, teniendo en derredor nuestro
tendo em redor nosso tan grande nube de testigos. tan grande nube de testemunhas, Despojémonos, dice. despojémonos. La palabra despojarse, que usted se saque la ropa, el peso. Despojemos de todo peso, dice. A palavra é nos despojar até a roupa, nos despojar De todo peso de todo peso y del pecado e do pecado que nos asedia. que nos oprime Y corramos, dice, e corramos con perseverancia com perseverança la carrera a que carreira tenemos puesta que temos posta por delante. por diante. Hermano, hay una meta. Irmãos, temos uma meta, Hemos sido llamados temos sido a la chamados gloria. à glória. ¿Usted cree eso? Você acredita isso? Hemos sido llamados, hermano, Temos sido chamados a la irmão, gloria. à glória. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo también dice lo mismo. também disse o mesmo. He acabado la carrera. Terminei a carreira, He guardado la fe. he guardado a fé. Prosigo, dice, hacia adelante. Prossigo ao alvo. Pero me espera la corona. Me espera uma La coroa, corona de justicia. a coroa de La cual justiça, Dios me dará a qual Deus me en dará aquel día. naquele dia. El apóstol Pablo, estando preso, O apóstolo Paulo, estando preso, daba ya por terminada su carrera. dava já por terminada Había a sua guardado la carreira. fe Tinha guardado a y fé había peleado la batalla. e tinha lutado a boa batalha. Tres cosas fundamentales del creyente. Três coisas fundamentais no crente: Correr la carrera, correr a carreira, guardar la fe guardar a y fé pelear la batalla. e lutar a batalha. Como dice Efesios, Como dice Efésios, nuestra lucha a nossa luta no es contra carne ni sangre, não é contra sangue ni carne, sino que contra principados. mas contra Esa es principados. la guerra espiritual que tenemos. Essa é a guerra espiritual El que diablo temos. no descansa. E o diabo não descansa. El enemigo no se da vacaciones. O inimigo não tira férias. El diablo viene a matar, O diabo vem a matar, destruir, a destruir, robar a roubar la vida del hombre. a vida do homem. Pero Cristo Mas Cristo viene a dar vida vem a dar y vida vida en abundancia. e vida em abundância. Amén. Amém? Es todo lo contrario al diablo. El diablo quiere destruir. É todo o contrário ao diabo. Ele quer destruir. Por eso es que es tan importante, hermano. Por isso é que é tão importante. En la Biblia existen muchas exhortaciones. Na Bíblia existem muitas exortações de velar, Ser sobrio. ser sóbrio, Porque vuestro adversario, el diablo, porque o vosso adversário, o diabo, anda como león rugiente, anda como leão rugiente, buscando a quien devorar. esperando quem devorar. En la cual dice resistir firmes en la fe. Na qual ele diz também, resistir firmes na fé. A veces nosotros creemos que el diablo descansa, hermano. Às vezes cremos que o diabo toma descanso, férias, Y nos damos ciertas licencias e nos damos certos momentos de relaxo. para descansar. Estou cansado. Entonces, cualquiera cosa que de repente viene y el engaño usa sutilmente Então, qualquer coisa, o diabo usa sutilmente y nos aparta de la fe. e nos afasta da fé. Amén. Amém? Entonces, sigamos con Hebreos. Então, sigamos com Hebreus. El verso 4 del capítulo 6 O verso 4 do 6 diz: va a nombrar algo que aquí nosotros vamos a tener que considerar que es importante. aqui ele vai mencionar uma coisa que temos que considerar importante. Va a nombrar a creyentes Vai nomear crentes que fueron iluminados, que foram iluminados, gustaron del don celestial, gostaram do dom celestial, participaron participaram del poder del siglo venidero. do poder do século vindouro. O sea, aquí hay creyentes que realmente Ou seja, aqui há crentes que realmente gustaron, participaron participaram de todo lo que el Señor quería mostrar y darles. de todo aquilo que o Senhor queria mostrar e dar. Entonces acá dice el Espíritu Santo Então, aqui o Espírito Santo diz que esos hombres y creyentes, que esses homens crentes recayeron. caíram.
recayeron. ¿Por qué cayeron? Mas ¿por qué cayeron? Yo les contaba a los hermanos que hay en el capítulo 4 de Timoteo y Colosenses, Yo decía para algunos hermanos que en el capítulo 4 de Timoteo y Colosenses, también capítulo 4, también capítulo 4, Pablo dice, Demas me abandonó, también dice, Demas me abandonó, un colaborador de la obra, un colaborador da obra, abandonó a Pablo abandonou en pleno a trabajo. Pablo em pleno trabalho. O sea, un creyente, Ou seja, crente, estamos hablando ya de un creyente experimentado, estamos falando de crente que experimentado, trabajaba en la obra. que trabalhava na Y obra. Pablo dice, E Paulo diz, Demas me abandonó, Demas me abandonou, amó al mundo. amou o mundo. Entonces, hermanos, Então, irmãos, el peligro está al acecho. o perigo está aí. El que cree estar firme, Aquele que crê estar firme, mire bien que no caiga. olhe para não cair. Esa es la advertencia. Essa é a Tener advertência. cuidado, A ter cuidado a estar siempre para nós estar sempre aferrado al Señor. arraigados no Senhor. Entonces, esta palabra que recayeron Então, esta palavra de recair dice que es imposible renovarlos para arrepentimiento. diz que é impossível renová-los para arrependimento, Porque exponen a Cristo nuevamente. porque expondrían a Cristo novamente. Hay un caso ahí en Corintios de un hermano o hermana Tem caso em Corinto de irmão, irmã, que puede pasar también con nosotros, que poderia passar conosco, pero en este caso es un hermano mas neste caso é irmão que pecó. que pecou. Y Pablo le dice a la iglesia en Corintios E Paulo fala para a igreja em Corinto que el tal sea entregado a Satanás que o tal seja entregue a Satanás para que el espíritu sea salvo. para que o espírito seja salvo. O sea, Dios no nos va a condenarnos. Ou seja, Deus não nos vai condenar. La salvación no se pierde, A salvação não se perde, pero sí aplica a Dios disciplina. mas Deus sim aplica a disciplina. Ahora, si no arrepentimos, Agora, se nós não nos arrependemos, como dice Pablo a ese cristiano que después se arrepintió, como disse Paulo, aquele cristão que depois se arrependeu, volvió a la iglesia, tornou a comunhão, lo da igreja, aceptaron, foi aceito, fue amado, foi amado, se arrepintió. se arrependeu. Entonces, Dios siempre da oportunidad, Então, Deus sempre dá así oportunidade, como en las iglesias de Asia. assim como nas igrejas da Ásia. A las 5 iglesias que Dios reprendió, As 5 igrejas que Deus repreende, les dio la oportunidad Ele deu que se oportunidade arrepientan. que se arrependa. Y más aún, E muito los mais, favorece os favorece para que sean los vencedores. para que sejam vencedores. Amén. Amém? Entonces, cuando Pablo, el escritor hebreo, en el verso 7, Então, o escritor de Hebreus, no verso 7, va a dar un ejemplo de tierra vai falar sobre exemplo da terra, donde cae la lluvia onde recebe a chuva, cai a chuva sobre ela, muchas veces sobre ella várias vezes sobre ela, y produce hierba e produz erva provechosa muito proveitosa para aquellos por los cuales para aqueles pelos quais es labrada, é trabalhada recibe e recebem bendición de Dios. a bênção de Deus. Aquí esta tierra representa nuestro corazón. Essa terra representa aqui o nosso coração. Viene el Espíritu Santo, Vem o Espírito Santo viene a trabajar en nosotros, e vem trabalhar em nós, porque dice la Escritura, porque a Escritura diz: la lluvia cae a chuva cai sobre la tierra sobre a y terra, es labrada, é trabalhada, es lavrada, trabajada por el creyente. é trabalhada pelo Hay crente. fruto, Tem fruto, hay resultado, há resultados, hay crecimiento. há ¿Por crescimento. qué? Porque el creyente Por quê? Porque o crente ha creído creu y recibe e então recebe aprobación de Dios. a aprovação de Deus. Ahora va a mostrar la otra tierra. Agora vai mostrar outra parte da terra. El verso 7, O verso 7, no, el verso 8, dice, pero lo que produce espinos o verso 8.
mas a que produz espinhos y abrojos y abrojos es reprobada. es reprobada. Está próxima a ser maldecida Está próxima a ser y amaldiçoada su fin es ser quemada. y sufrir ser queimada. O fim dela. Claro. Vamos a ir a Corintios capítulo 3, Vamos a Coríntios 3. primera de Corintios. Primeira aos Coríntios, capítulo 3. Verso 14 y 15. Verso 14 y 15. Primeira aos Coríntios 3, 14 y 15. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aquí Pablo Aqui Paulo está diciendo que la obra, está dizendo que a obra, en cuanto a la obra de cada uno, em quanto à obra de cada que si nosotros edificamos en oro, que se nós edificamos em ouro, plata, prata, piedras preciosas, pedras preciosas, la obra de cada uno a obra de cada va a ser probada por fuego. vai ser provada pelo fogo. Si la obra permanece, Se essa obra permanecer, recibirá recompensa. receberá galardão. Pero si el creyente, Mas se o crente, recibiendo la palabra, recebendo a palavra, edifica edifica en heno, com heno, madera, madeira hojarasca, ou palha, el fuego también la probará. o fogo também vai provar. Y el resultado va a ser E o resultado vai ser quemada. queimado. O sea, no va a haber fruto, no va a haber resultados positivos. Ou seja, não vai ter fruto, não vai ter resultado positivo. Va a ser salvo, sí, Ele vai ser salvo, pero sim, va a sufrir pérdida, mas vai sofrer perda, porque va a pasar por el fuego. porque vai passar pelo fogo. Amén. Amém? Pero la tierra que produce, que es labrada y produce fruto, Mas a terra que é trabalhada e produz fruto, y aquí donde quiero detenerme un poco, e aqui quero me deter um pouco, para que vayamos a segunda de Pedro, para que vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, verso 3, o verso 3. Segunda 1:3. Segunda de Pedro 1:3. léame. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. El 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo
ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Y el 11. Porque assim vos será ampliamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amén. Amém. Hermanos, Irmãos, el apóstol Pedro, o apóstolo Pedro, todos conocemos a Pedro, ¿cierto? Que lo negó. todos conhecemos a Pedro que negou o Senhor. Pero mire cómo ahora Pedro Mas veja como agora nos va a introducir en la gracia, nos introduz na graça, para sacar provecho de la gracia. para nós tomar proveito da graça. Porque Dios nos dio la gracia Porque Deus nos deu para asirnos de ella para nos asir y dela tomar de ella, e tomar dela, como dice acá, como dice aqui, como todas las cosas como todas as coisas que pertenecen que pertencem a la vida y a la piedad, à vida e à piedade, a la vida Zoe, a vida só a é la piedad, a piedade, todas las cosas todas as que coisas pertenecen que a pertencem esta vida, a esta vida, no la vida nuestra, não a nossa sino a la vida, vida que nos fue dada, sino a vida que nos foi dada, para que para que esta misma vida esta mesma nos vida capacite, nos capacite, nos entrene, nos entrene, nos guíe nos guie a todas las cosas, a todas as coisas. porque el Señor lo dijo así. Porque o Senhor o disse assim, Dice, todas las cosas diz, todas as coisas nos han sido dadas nos têm sido por dadas su divino poder, pelo seu divino poder, mediante el conocimiento mediante o conhecimento de aquel que nos llamó daquele que nos chamou por su gloria por sua glória y excelencia, e excelência, por medio de las cuales, dice, por meio das quais nos ha dado preciosas nos tem dado preciosas y grandísimas e promesas, grandíssimas promessas, para que por ellas para que por elas llegaseis cheguemos a ser a participantes ser participantes de la naturaleza da natureza divina. divina. Hermano, qué riqueza que tenemos en Cristo. Irmãos, muita riqueza temos em Cristo. Todo lo que nos dio el Señor, Todo o que nos deu o Senhor, para que llegáramos a ser para que nós cheguemos a ser participantes de la participantes naturaleza divina. da natureza ¿Y divina. qué dice ahí en Corintios capítulo 3? Como dice em Coríntios capítulo 3, El que edifica en oro, aquele que edifica em ouro, plata, prata, piedras preciosas, pedras preciosas, va a recibir recompensa. vai receber galardão, recompensa. O sea, nosotros somos llamados Ou seja, nós somos a chamados sobre edificar a en sobreedificar este fundamento que es Cristo. neste fundamento que é Cristo. Ahora, son materiales Agora, são que materiais el mismo Señor nos dio. que o mesmo Senhor nos deu. Están en nuestro espíritu. Estão em nosso espírito, Están acá estão aqui para sacar provecho. para nós tirar proveito. Porque Dios quiere forjarse en nosotros. Porque Deus quer se forjar Quiere em nós. formar a su Hijo Ele quer formar seu filho en nosotros. em nós. Nosotros, Nós, nuestra naturaleza caída, a nossa natureza caída, no sirve. não serve. Solamente lo que la naturaleza divina Somente o que a natureza divina quiere llenarnos el Señor de esa naturaleza. quer nos llenar dessa Pero natureza. tenemos que creerle a Dios Mas temos que crer a por Deus el trabajo de la palabra. pelo trabalho da palavra. Entonces dice, para que llegáramos a ser participantes Então, disse para que cheguemos a ser de participantes la naturaleza da divina. natureza divina. Luego dice, Logo diz, vosotros también, en el verso 5, vós também, verso 5, poniendo toda diligencia. colocando toda diligência. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 2?
Lembran Hebreos 2. Por tanto, es necesario Por tanto, es que necesario con más diligencia que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. atendamos as coisas que temos ouvido. Aquí Pedro nos dice lo mismo. Aqui Pedro nos disse o mesmo. Vosotros también, Vós também, poniendo toda diligencia, colocando toda diligência, añadid a vuestra fe acrescentar a vossa fé virtud. virtude. ¿Qué es la virtud? Que é virtude? ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando la mujer estaba con flujo de sangre Lembram aquele passagem da mulher do fluxo de sangue, y no había cura para ella? que não tinha cura para ela, Quizá gastó todo lo que tenía, que gastou tudo que tinha. pero escuchó de Jesús. Mas ela ouviu de Jesus Y un día dice que se acercó a la multitud. e dia disse que ela se acercou à multidão. Algunos dicen que se arrastró, Alguns dizem que ela se arrastou. iba con toda su diligencia en quizás decir ella con solo tocar el borde de su manto. Ia com diligência porque disse, se eu tocar somente seu manto, Seré sana. serei curada. Y dice en la escritura que Jesús, E diz a Escritura que Jesus, aunque lo tocó mucha gente, ainda que muita gente tocava ele, pero él sintió algo mas ele sentiu toque y dijo, ¿quién me tocó? e falou, quem tocou-me? Y la mujer, E a mulher, avergonzadita, toda envergonhada, estaba escondida, estava escondidinha, y dijeron los discípulos, pero Señor, si todos te tocaron. e os discípulos disseram, mas Senhor, todo mundo te tocou. No, dijo Jesús, E Jesus disse, não, alguien me tocó, alguém tocou-me, porque virtud salió de mí. porque virtude saiu de mim. O sea, cuando nosotros Ou seja, quando nós realmente realmente tocamos a Jesús, tocamos Jesus, creemos a Jesús, cremos Jesus, vemos a Jesús, vemos Jesus añadimos virtud. e acrescentamos virtude. Amén. Amém? Tocar a Jesús en la reunión, Tocar Jesus nas reuniões, tocar a Jesús cuando estamos en la casa, tocar Jesus En quando estamos cualquier na casa momento. ou em qualquer porque momento, lo tenemos. porque o temos. Tenemos que dejar que Él fluya Temos que deixar que ele fluya por la fe. pela fé. Entonces, añadid a vuestra fe Então, acrescentar a vossa fé, virtud, virtude, conocimiento, conhecimento, irlo conociéndolo más todavía, ir conhecendo-lo mais e mais, dominio propio. domínio próprio. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estallamos, reventamos? Quantas vezes nós estouramos, No tenemos paciencia tampoco. não temos paciência. Pero ¿a quién tenemos? Mas a quem temos? Al Señor. Ao Senhor. Muchas veces quizás nosotros decimos, Señor, dame paciencia. Muitas vezes decimos, Senhor, me dá paciência. Oh, si tuviera dominio propio, Oh, se tivesse domínio si próprio, tuviera amor, se tivesse amor, si tuviera perdón para perdonar. se tivesse perdão para perdoar. Todas las cosas Mas todas as coisas nos fueron dadas nos foram dadas por su divino poder. pelo seu divino poder. Todo lo que pertenece a la piedad Tudo o que pertence à está piedade en nuestro espíritu. está em nosso espírito. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto ir a perdonar a un hermano que nos ofendió? Porque nos custa tanto, às vezes, perdoar o irmão que tem nos ofendido. Y queremos sentir ese amor E queremos sentir esse amor para ir donde el hermano. para ir onde aquele irmão. Pero recuerdan Romanos 5:5, Mas lembram Romanos que 5:5? el amor de Dios O amor de Deus fue derramado foi derramado, o va a ser derramado vai ser derramado o fue ou foi en nuestros em nossos corazones corações por el Espíritu Santo pelo Espírito que Santo nos fue que nos foi dado. dado. Vuelve a repetir la palabra. Otorgado. Repite de novo. Nos fue dado. Nos foi dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida Todas as coisas que pertencem nos à fueron vida dadas. nos foram dadas. ¿Y para qué nos fueron dadas? E para que nos deu? Porque el Señor sabe
Porque o Senhor que sabe nosotros, que nós, en nuestra naturaleza caída, em nossa natureza no caída, somos capaces de perdonar. não somos capazes Ni de amar. perdoar, nem de amar. ¿Usted lo cree? Você o Yo, acredita? yo no tengo amor, pero sí tengo el amor de Dios. Eu não tenho amor, mas tenho o amor de Deus. Amén, hermano. Amém, irmão? Todo nos fue dado por el Señor. Tudo nos foi dado pelo Senhor. Está todo acá en nuestro espíritu Está tudo para no nosso creerle espírito al Señor. para crer nele. Ahora, ao Senhor. cuando esta tierra es labrada y trabajada, Quando nossa terra é trabalhada, lavrada, por el resultado de este fruto, o resultado deste fruto dice que teniendo todas estas cosas, diz que tendo todas estas coisas, que quiere decir teniendo a Cristo en plenitud, que quer dizer tendo a Cristo em plenitude, no vamos a caer jamás, não vamos cair jamais, ni tropezar. nem sequer tropeçar. Pero Mas el que no tiene estas cosas, aquele que não tem estas coisas, ¿cuáles cosas? quais coisas? Amor, Amor, dominio propio, domínio paciencia, próprio, paciência, piedad. piedade. O sea, le fueron dadas, Ou seja, foram dadas, pero no trabaja en ellas, mas não trabalha nelas. no las cree, no las toma. Não as toma, não as crê. Están, Estão, pero no quiere tomarlas. mas não as quer tomar. ¿Por qué? Por quê? Porque Porque flui, influye el orgullo de uno. porque influi o orgulho. Pues es que es necesario tomar la Puedes- cruz, Pois é necessário de tomar la cruz tomar a cruz de nuestro Señor Jesucristo. de nosso Senhor Jesus. Entonces, hermano, Então, irmão, teniendo estas cosas, tendo estas coisas, dice la palabra, dice a que os palavra, será otorgada que os será otorgada amplia entrada al reino. ampla entrada no reino. Amén. Amém? O sea, el creyente, hermano, Ou seja, irmão, o crente, tenemos una responsabilidad. temos uma Dios nos responsabilidade. llamó Deus nos tem a su chamado gloria eterna. a sua glória eterna. Él mismo nos está perfeccionando, Ele mesmo nos está aperfeiçoando, nos está fortaleciendo, nos está nos fortalecendo, está capacitando, nos está nos está capacitando, estableciendo. nos está estabelecendo. ¿Para qué? Para quê? Para que se forje Cristo en nosotros, Para que Cristo se forme em nós, que es la esperanza de gloria. que é a esperança da glória. ¿Qué es lo que tiene que manifestarse en una localidad? Que o que tem que se manifestar numa localidade? Cristo. Cristo. Hasta que lleguemos a la plenitud, Até todos, que todos cheguemos à plenitude de un varón perfecto. de um varão perfeito. Amén, hermanos. Amém, amados? La palabra viene, A palavra vem, está. está. El Espíritu Santo habla. O Espírito Santo fala. Hay que escucharlo, Temos que ouvi-lo, oír la voz de Él. ouvir a voz dele. Si oímos la voz de Él, Se ouvimos a voz dele, no endurecer el corazón, não devemos endurecer o coração, porque el Espíritu Santo trabaja en aquellos corazones porque o Espírito Santo trabalha naqueles que corações quieren lo de Él. que querem o que é dele. Amén, hermano. Amém, irmão? Amén, hermano. Amém. Oremos al Señor. Oremos ao Senhor. Pai querido, nos trouxeste aqui esta noite para nos encher de Ti uma vez mais. Perdoa a nossa resistência. Nos despolhamos de todo o peso de pecado, de espíritos, para que o fluir de Teu Espírito venha a nós. Como nos tens falado uma vez mais hoje, queremos sim ouvir Tua voz Amén. e não ser negligentes, nem muito menos incrédulos. E recebemos e cremos que nosso espírito está tudo em plenitude. Amén. Nos ajuda sim para que a nossa alma
realmente seja ensenhoreada por ti. Fortalece nosso homem interior. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus servos. E estamos aqui, sim, para que o teu propósito se cumpra de nos transformar à mesma imagem de Cristo. Muito obrigado, Pai. Amén. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amén, hermanos. Amém, amados. Proclamamos